gente, todas as vezes que eu estiver pregando, porque às vezes os meninos, a gente não criou um elo no sentido de pregarmos a mesma temática. Cada um dos pregadores aqui tem sua revelação própria, seu sentimento próprio, sua forma própria de pregar. A Cristina, o Ayrton, o André, o Nenzinho agora e tantos outros que por aqui passam e falam. Mas eu, nas minhas mensagens, eu tenho seguido uma espécie de organização sistemática mesmo. E tenho falado da mesma coisa. Por isso eu tenho insistido que vocês acessem o YouTube do Caminho e vejam e revejam. Gente, eu todas as vezes que estou no carro, fico ouvindo a pregação da gente daqui. A minha, inclusive. Dos meninos, a minha. E fico vendo e ouvindo. Toda vez que aparece lá, clico de novo e escuto de novo. Porque requer que a gente ganhe noção do que está sendo dito. E como todo aprendizado, só uma vez escutado não aprende, não. Aprendizado é repetição. Então você tem que ouvir muitas vezes, a mesma coisa. Até aquilo ganhar força na sua mente e de repente ganhar força na sua vida. Então meu conselho é: faça a escuta dos vídeos que estão postados no Caminho Fortaleza no YouTube. Certo? Faça. E faça outros seguirem, faça outros ouvirem. E escute mesmo, não só vá lá, curta e saia, não. Escute a mensagem inteira. Tá? Porque é bênção de Deus. Recentemente eu ouvi a da Cristina, a última que ela pregou. Que fantástico, que maravilha. E tenho certeza que você que esteve aqui no dia, se você for ouvir de novo, você vai ouvir outra coisa. Se a própria Cristina, não sei se ela faz também esse exercício, ou ela não gosta, porque tem gente que não gosta, não detesta ficar me ouvindo, né? Assistiu 6 vezes já? Olha aí que maravilha. Eu também assisto várias vezes a minha própria mensagem, porque, na verdade, a minha própria mensagem é só uma forma de falar, porque a mensagem não é minha. Eu sou o receptáculo de uma mensagem. Então, faça isso, que você vai ouvir muita coisa e aprender muita coisa. Tá? Então, essa sobre o homem, eu estou há vários domingos tentando responder a pergunta: o que é o ser humano? O que é o ser humano? E foram ditas muitas coisas aqui fantásticas. Hoje nós vamos falar sobre uma dimensão desse homem que é a liberdade. A liberdade. Verso 25 de Gênesis, do capítulo 2. Diz o seguinte: ora, os dois aqui é uma referência ao homem aqui é uma referência ao macho e à fêmea, ou homem e à mulher. Lembre-se sempre que quando a Escritura diz homem, ela não está se referindo ao macho, mas ao humano, que é, não em momentos cronológicos distintos, não em hierarquias postas, mas juntos, homem e mulher. Lembre-se disso. Não esqueça disso. Não existe o homem e depois a mulher. Ah, Ivo, mas isso tem nas Escrituras, essa expressão. A gente já explicou isso aqui e vai voltar a explicar numa mensagem no meio desse mês de setembro, que eu vou trazer também, chamado Adão e Eva ou Adão e Ivo? Sentiu aí? O ivinismo, né? Adão e Eva ou Adão e Ivo? A gente vai falar um pouco sobre isso de novo. Porém, é importante que você lembre, quando Deus cria o homem e mulher os cria. Certo? Que esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é idêntica, ela é a mesma, ela é o que sou. Então, homem e mulher refere-se a uma só realidade humana, sem a menor distinção de valor. Isso é o que ensina as Escrituras. Certo? E esses dois estavam nus. E é importante que a gente lembre, estavam onde? Estavam no Éden, ou no que a gente chama de Jardim do Éden. Estavam lá. E estavam como?
nus. O homem e sua mulher. E não se envergonhavam. Aí, a partir do capítulo 3, começa o relato da queda. Né? A gente já falou isso aqui também. Começa o relato onde Adão e Eva vão ser seduzidos ou se seduzirem na direção da transgressão, do contrário da unidade. O Nenzinho disse aqui, muito bem dito, pecado é quebra de unidade. Isso é um lema da nossa estação Fortaleza. Se alguém perguntar para vocês, lá onde você se congrega, o que o pessoal acha que é o pecado? Pecado para nós é a quebra da unidade. E esse relato, depois que a unidade está quebrada, e a gente sabe que essa unidade, também já foi dito aqui, ela foi quebrada em 3 níveis: do homem consigo, do homem com o outro e do homem com Deus. A unidade é triangular. E ela foi quebrada nas 3 vértices: do homem consigo, do homem com o próximo, do homem com Deus. Quando essa unidade é quebrada, veja só o que acontece pós quebra de unidade. Como seria a vida do homem fora do Éden? Porque no verso 25 eles estão no Éden. A partir da queda, eles vão ser expulsos do Éden. E diz o texto, antes da expulsão, de como é que seria a vida deles, que, verso 16 do capítulo 3, começando com a mulher. A mulher, ele disse, ele aqui Deus, multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Olha a profunda diferença do relato. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Para o teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. É outra lógica totalmente diferente. Segue-se. Ao homem ele disse: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Esses 2 textos nos deixam claro o que aconteceu com a liberdade humana. A primeira coisa que é importante se destacar é que o homem, antes de ser história, ou mesmo pré-história, só pode ser falado de maneira mítica. Porque a própria pré-história, ela é codificada historicamente. Ou seja, eu só falo de uma pré-história por causa da história, que permite que eu contemple alguns aspectos daquilo que eu batizei de pré-história, porque ainda não havia registro suficiente. No entanto, havia registro possível
para que eu construa aquilo que eu chamo de pré-história. Não é o caso de registrarmos aquilo que é anterior à história. Porque qualquer registro de alguma coisa que é anterior à história viraria história e não anterior à história. Qualquer possibilidade de registro disso, do ponto de vista da evidência, do fóssil, do símbolo, do escrito, do material, já seria história. Então, quando eu não tenho o fóssil, quando eu não tenho o registro, quando eu não tenho alguma coisa que garanta historicidade àquilo, a única maneira que eu tenho para falar de um possível tempo não histórico é miticamente ou mitologicamente. O mito, portanto, serve como um discurso ahistórico, para além da história. Um discurso que nos traz um ensinamento, mas não diz o quê. No máximo, nos implica a pensar o como. Então, nesse sentido, o relato bíblico de Adão e Eva não é um relato histórico. Evidentemente, com essa afirmação, a gente se separa dos cristãos ortodoxos, conservadores, biblicistas, que querem transformar a Bíblia num livro histórico de cabo a rabo. E por que eu estou dizendo isso? Que Gênesis 1, 2, 3, possivelmente até o 11, é cheio de linguagem mítica. Porque o que está descrito aqui não tem registro, nem mesmo pré-histórico. O próprio Adão e Eva do paraíso mistura duas dimensões típicas da mitologia. Eles nos situam no tempo e no espaço, mas nos tira do tempo e do espaço. Por exemplo, quando o relato diz que Deus começou a criar o jardim, situa o jardim em lugar muito específico. Ele situa entre rios, até hoje conhecido. Mas se você for atrás de uma dimensão arqueológica deste lugar, não existe. Ou seja, existe o rio Tigres, existe o rio Eufrates, existe as dimensões descritas. É como se fosse aquele mapa, sabe, de desenho animado, que onde está o tesouro? Aí você caça, aí assim, pronto, é para ser bem aqui. E quando você chega lá, não tem nada. Assim, mas é um aqui de quê? Onde? Onde é o aqui? Fica faltando. Por que fica faltando? Porque não é histórico. Não é à toa que lugares históricos a gente protege com terra, mar ou soldados. Por exemplo, existe muita coisa enterrada no solo desta terra. Não é à toa que os indivíduos que estudam a antiguidade escavam. Mas escavam e encontram. E ao encontrar, estava ali, escondido sob o solo. Outros protegem com soldados, o Vaticano está protegido com soldados, as fronteiras dos países estão protegidas com soldados, outros com muros, porque são coisas históricas. Aquilo que não é histórico é protegido também de maneira não histórica. Diz que o Jardim do Éden, no verso 24 do capítulo 3, foi protegido por 2 querubins e uma chama de espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Aí você vai seguindo a linha do Tigre e do Eufrates e não vê querubim nenhum. No máximo um calor, e você diz, deve ser por causa da espada fulgurante. Não tem. Não tem por quê? Porque a mentira, mito não é mentira. Quando eu digo que a linguagem é mítica, eu não estou dizendo que ela é mentirosa. Eu estou dizendo que ela não é histórica. Estou dizendo que ela está nos falando de uma coisa fora do registro, fora da dimensão do registro, e que, portanto, chega a nós com uma linguagem para nos dizer alguma coisa. Então, se eu não tenho como fazer o registro histórico do Éden, tudo que eu tenho como história humana é pós-Éden. Tudo. Ou seja, a história dos homens é a história da queda, ou pós-queda. Nós não temos um paraíso na nossa história.
Nunca houve um paraíso na nossa história. Não há um registro histórico de um paraíso. Todos os registros, todos, dos neandertais aos sapiens, mostram isso que nós lemos no capítulo 3, do domínio, do desejo, da violência, dos cardos, dos espinhos, do suor e da morte. Todos os registros. Então nós não temos um registro histórico do paraíso. Nós só temos experiência de queda. Nós só temos experiência de consciência dividida e não unida. Nós não temos registro na história em um tempo onde o homem e a mulher foram um só. Não temos esse registro. Isso implica, então, que se nós não temos registro histórico, como deve ter sido a vida de Adão e Eva no paraíso? Tem canções que tentam descrever, né? Mas como deve ter sido? Vai ficar para a sua imaginação, o seu conto. Aí, dependendo do nível de capacidade de você florir esse conto, ele vai ser mais bonito ou menos bonito. Então, como é esse Adão no paraíso, nós não sabemos. Se não sabemos como é Adão no paraíso, eu posso apenas dizer que a liberdade de Adão no paraíso era diferente da liberdade do homem fora do paraíso. E baseado em quê? Nesse mito, nesse relato que diz: os dois estavam nus e não se envergonhavam. Parece que antes de haver história, o homem era livre de uma maneira semelhante a Deus. De tal maneira que o próprio texto, quando diz que Deus o criou, no capítulo 1, diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso aqui é muito profundo. Poeticamente, você sabe como é que a ideia de nossa imagem e semelhança na poesia hebraica surge? É como se Deus tivesse ficado em pé contra uma luz. Né? Toda vez que você está na praia e você está numa posição adequada, o que acontece no chão? Se projeta o quê? A sua sombra. E aí Deus pegou o pó e foi montando o homem na sombra dele. Quase que dizendo: vamos fazer uma coisa que seja a nossa sombra, a nossa imagem e semelhança. Olha que lindo. Nós somos feitos da sombra de Deus, moldados pela sua própria imagem. Mas talvez não seja só isso o que defina a imagem de Deus no homem. Porque depois que ele cria esse ser ereto, que tem capacidade de transcender a si mesmo, mesmo ligado a alguma coisa, que é a terra, que é o chão, diz o texto que ele sopra neste seu fôlego de vida. Torna este barro um ser vivente. E esse ser vivente vai ganhando consciência. E essa consciência lhe dá domínio. Diz o texto, ainda na condição do paraíso, que o homem tinha domínio sobre toda a terra. Só que coisa interessante, ó. O homem tinha domínio sobre toda a terra antes do paraíso, e depois da queda, o domínio fica numa relação de posse entre um e outro. Então, qual é a diferença do domínio do homem no paraíso e do domínio do homem na queda? Provavelmente o domínio do homem no paraíso não se refere a um domínio, no sentido de controle, no sentido de posse, mas no sentido de gestão, no sentido de eu sou aquele que vê, eu sou aquele que percebe, eu sou aquele que valoriza, eu sou aquele que dá nome, eu sou aquele que exalta a criação. Então, estava ligado ao princípio de unidade. Não era um domínio superior, era um domínio em unidade.
Do mesmo jeito que nós compreendemos a Trindade. Quem é o maior? É o Pai? É o Filho? É o Espírito Santo? A nossa crença cristã diz, não há maior na Trindade. Mesmo que o Pai seja a fonte, o Filho seja a luz e o Espírito emane deles, mesmo que seja assim, numa espécie de Pai, Filho e Espírito, não há domínio hierárquico, não há superior ou inferior, porque há relação em unidade. Ora, o homem estava assim, mas parece que ele era tão livre, que ele era capaz de qualquer coisa, inclusive de ir contra a sua liberdade. Parecia que o homem era tão livre que ele podia dizer, não quero ser mais. Parecia que ele era tão livre que ele podia atentar contra si e contra tudo. E, segundo o relato, foi o que ele fez. Exatamente o que é isso, enquanto fenômeno histórico, nós nunca saberemos, porque isso não é história. O fruto do Jardim do Éden não é história. Ele é apenas um relato para dizer, aconteceu alguma coisa antes da história que fez esse ser livre decidir por um caminho. E ao decidir por este caminho, ele inaugura a história. Surge a história, surge a cultura, surge o homem no mundo. Um mundo que não é mais o Éden. Um mundo onde o Éden sai do mundo. O Éden, porque observe o mito, o Éden estava na terra, porque se ele está entre o rio Tigre e Eufrates, ele estava na terra. Só que ele está na terra como um espírito. Enquanto havia unidade entre terra e espírito, não havia distinção entre Éden e planeta. No entanto, quando quebra-se a unidade, o espírito fica sufocado. Ou seja, o espírito permanece lá, porque não conta que o Éden subiu, né? O Éden não subiu, não desapareceu. Conta que um querubim o protegeu, como se ele estivesse lá, mas sem estar. Escute o que eu estou lhe dizendo. Como se estivesse lá, mas sem estar. O estado do homem em pecado não é o estado de um homem que perdeu a sua dignidade primordial. Não é o estado de um homem que perdeu sua relação com Deus. Não é o estado de um homem que perdeu o paraíso. É de um homem que tem, mas é como se não tivesse. Está lá, mas eu não vejo. Está aqui, mas eu não sinto. Eu tenho, mas é como se não tivesse. O estado do homem na história é o estado de um homem que tem, mas não sabe que tem. Ou pior, sabe que tem, mas não sente que tem. Ou pior ainda, sente que tem, mas não sabe o que fazer com isso. Esse é o estado do homem histórico. Conectando com liberdade, significa dizer, o homem tem liberdade, mas não sabe o que é isso. O homem tem liberdade, mas não sabe o que fazer com isso. O homem tem liberdade, mas não sente liberdade. O homem sente liberdade, mas não sabe o que fazer com ela. Esse é o estado do homem histórico. Como é, então, a liberdade do homem na história? Como eu disse na pregação anterior, tudo está em Gênesis. Tudo. Ciência, antropologia, arqueologia, paleontologia, psicanálise. Tudo está aqui dentro. Justamente porque não é histórico. Sabe o que significa a expressão do 16? Eu vou traduzir o que está escrito numa linguagem mais técnica e contemporânea. Sua liberdade está presa ao seu desejo, e dele você não se livrará. É isso que está escrito aqui, dito a Eva. Agora preste atenção, preste bem atenção, porque a nossa tradição quebrada e machista
olha esse versículo e só lembra de Eva. Ó, teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Por isso que a mulher tem que estar submissa ao marido. Porque o desejo dela é impelido a ele. O dele não está aqui. Ele pode desejar quem quiser, mas a mulher tem que desejar a ele. Isso é a linguagem machista do texto. Se a gente lembrar que este é osso dos meus ossos e carne da minha carne, quem é Eva? Adão. Vai ficar parecendo, mas eu vou dizer. Quem é Adão? Eva e Adão. Isso quer dizer que quando o Senhor está se referindo a Eva, Ele não está se referindo à mulher. Ele está se referindo à humanidade. Ele está dizendo para a humanidade: a liberdade que vocês tinham no paraíso, agora será assim. Ela será cativa ao próprio desejo. E do desejo você não se livrará. E aí você fica perguntando, então quer dizer que antes da queda, a nossa liberdade talvez não fosse cativa ao desejo? Talvez. Não sei, mas talvez. Talvez nós fôssemos livres como Deus é. Não preso ao desejo, porque Deus não deseja. Desejo não pertence a Deus. É um tipo de liberdade tão ampla, tão plena, que não está vinculado à sensação, à emoção. Está vinculado ao que é, e não ao que eu sinto. O homem não sabe mais o que é isso. E aí vem a psicanálise. Porque durante um bom tempo, na Idade Moderna, se desenvolveu uma teoria, no modernismo, de que a razão humana era tão poderosa que, por meio do exercício da mesma, o homem teria domínio sobre tudo e sobre todos, quase resgatando o Éden. A modernidade foi uma tentativa de resgatar o Éden. Nós somos senhores do planeta. Nós somos os dotados de condição de dominar o mundo, porque somos os seres que temos a razão. Essa esperança iluminista, que até hoje permeia nossas vidas, levou alguns golpes na história. Golpes de gente que nem cristão era, só que já estava na Bíblia faz tempo. Aí precisou gente que não é da fé alertar o mundo da ilusão da Idade Moderna, porque até a igreja tinha caído na ilusão moderna e começando a exaltar esse homem como o ápice da criação, o homem como aquele que é o sujeito que está no cume da criação e, portanto, tem que dominar realmente todas as coisas. Esse homem que teria que dominar todas as coisas é um homem não histórico, é um homem no paraíso, porque o homem histórico não domina nada. O homem histórico é dominado. O homem que dominaria todas as coisas é o homem não histórico. Porque o homem histórico é o homem dominado. Dominado pelo quê? Pelo próprio desejo. Aí vem Freud e diz assim: vocês não são senhores nem na própria casa de vocês. Ele estava se referindo à mente. Porque o que controla vocês são impulsos inconscientes, dos quais vocês são completamente iludidos a respeito deles. Acham que são senhores de suas emoções, acham que são senhores de suas escolhas, mas vocês são regidos por estruturas pulsionais maiores do que vocês imaginam. Vocês são escravos. O que Freud estava dizendo não era nada diferente do que Gênesis está dizendo. O teu desejo será impelido a algo, e tua liberdade estará atrelada a isso. Como é a liberdade humana após o pecado de Adão? É uma liberdade que escolhe de acordo com o desejo. E uma liberdade que escolhe de acordo com o desejo não é livre plenamente. Agora você pode dizer, mas se não é livre plenamente, então quer dizer que nós não somos livres de jeito nenhum? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Você continua responsável por suas escolhas. Você continua sujeito de responsabilidade de cada escolha que você faz.
O que eu estou dizendo é que a sua liberdade na condição histórica é relativa. Primeiro, ela é relativa aos condicionamentos de sua finitude. Porque você vai morrer. Olha o que diz o texto. Tu vieste do pó e ao pó voltarás. Ponto. Você vai morrer. E só isso faz com que sua liberdade seja capenga. Porque nós somos livres para construir impérios, descobrir vacinas, pagar terapeutas, ir para o spa, comprar gente. Mas a gente não escapa da morte, por mais que viva se iludindo para dela escapar. Você é escravo desta morte que de perto lhe rodeia. E sua liberdade não escapa da sua finitude. Você pode criar poesia, canção, bater tambor, celebrar, mas pode ser que numa hora dessas, toda a sua glória caia no ridículo de você escorregar numa casca de banana, bater sua cabeça numa quina e morrer. Que morte ridícula. Nem o jeito de morrer a gente escolhe. Alguém pode dizer, não, e o suicida? O suicida é o mais tolo de todos, porque na tentativa de dizer que então eu sou livre, tão livre, para poder escolher o jeito que morro, ele consegue só provar que ele não consegue escapar de não consigo não morrer. Então, a liberdade está marcada por essa finitude. Depois, a liberdade está marcada pelos aspectos biológicos. Você não consegue segurar nem seus... Diga, vê se está certa a expressão, seus esfíncteres, né? É o negócio lá de baixo, né? Que segura o negócio, né? Pronto. Você não consegue nem isso. Talvez com muito esforço dá tempo chegar. e peça a Deus. Parece que piora. Parece que piora. Não podia ter um negócio, não, assim, já que eu sou tão racional, dizer, olha, corpo. Eu não estou em casa, segura a onda. A nossa liberdade esbarra no nosso corpo. Eu não vou poder comer o que quero, né, Cristina? Não, pode sim. Pode não. Que você pode até começar, aí seu corpo morre, então você não pode, porque você não pode continuar. Então você não pode. Você não sabe voar. Por mais que a gente crie um avião para experimentar a sensação de poder, se ele cair, adeus, meu amigo. Por mais que a gente crie os mitos dos homens alados, tem cor mais bonita que assistir um filme, de repente um homem, umas asas assim, acho que aquilo lindo. É claro que nunca é um homem gordo, feio. Né? Sempre é um homem musculoso, bonito, que tem umas asas bonitas. Já perceberam isso? Né? Nunca é um anjo, um anjo caído com asa. É sempre um negócio bonitão, né? Um negócio bonitão. Mas as asas ali quase que nos dando, olha a dimensão, não tem. Seu corpo esbarra sua liberdade. Nem gozar você pode direito. Que a segunda você não consegue. Os maridos que o digam. Esbarra. Eu queria tanto. Só queria. Seu desejo está escravo de um condicionamento físico. Aí vem a estrutura geográfica. Você está limitado pelo próprio tempo, pelo próprio espaço. Você é cearense, meu irmão. Quer dizer, tem um alagoano ali. Mas ele disse que é quase cearense, né? Então, já é um cearense, você disse, né? Já é um cearense. Se já é um cearense, significa que só ser cearense lascou. Tem um monte de limitação aí dentro. Tem um monte de limitação em ser cearense. Porque aí, em sendo cearense, a minha liberdade não é capaz de compreender o outro lado do mundo. Porque eu fico vendo o outro lado do mundo pelo olhar cearense. E assim todos os seres situados no tempo e no espaço, eles não são livres para perceberem, eles são livres para perceberem apenas o que o olhar deles enxerga. É uma liberdade vinculada ao seu olhar cultural. Você não sabe. E aí você é limitado pela sua estrutura mental. Especialmente por aquela que a gente chama de inconsciente. Se você usasse a razão
você saberia que 90% dos seus dramas psicológicos, de seus sentimentos, de suas raivas, de seus amores, de seus ódios, de seus desencontros humanos, eles são pura ficção. Não tem nada de realidade neles. Não faz o menor sentido. No entanto, você não consegue escapar deles. Que tristeza você perceber que você vai gastar sua energia, algumas coisas boas na vida, por ficções, por ilusões. Porque você não faz ideia de onde é que vem aquele ódio, de onde é que vem aquele desamor, de onde é que vem esse sentimento que me toma e me faz ter essa atitude. Às vezes eu até racionalizo, mas é uma mentira. É uma racionalização só para eu não me sentir tão perdido. Então parece que eu sei o que eu estou fazendo, mas não sabe. Não é à toa que Jesus disse: perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Tem uma cena no filme, em um dos filmes de Jesus, que eu acho fabulosa. O cara está embaixo, um soldado romano, ouvindo Jesus dizer essa frase: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí sabe o que o soldado diz? Nós sabemos exatamente o que estamos fazendo. Aí eu fiquei pensando, quem dos dois está mentindo ou iludido? O soldado ou Jesus? Esse relato não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que poderia estar. Porque eu não tenho dúvida que um soldado romano, na mente dele, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então quando Jesus diz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é lógico que o cara que está ouvindo isso é um tolo, um coitado. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Mas nós estamos diante do Filho de Deus. E se ele disse que eles não sabiam o que estavam fazendo, é porque eles não sabiam mesmo. Você não sabe o que está fazendo, porque você é escravo do seu desejo. Porque o seu desejo está te impelindo a um lugar de domínio. Essa é a tua liberdade. Você não escapa de pecar. Você não escapa de errar. Você não escapa de fazer juízo contra o próximo. Você não escapa de ser um si mesmo constante. Você é assim. E por mais que você tente, você não consegue construir um mundo sem essa dominação do. Por isso, lá na frente, Jesus disse: se o homem não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. E aí, com muita propriedade, um homem disse: mas como pode um homem velho nascer de novo? A gente se acostuma a ouvir os pregadores ridicularizando essa palavra, não é? Ah, tá vendo? Um homem era letrado e fez uma pergunta idiota dessa. Não, é uma pergunta inteligentíssima. Escute o que eu vou lhe dizer agora. A pergunta do Nicodemos, não é isso? É inteligentíssima. Ele diz: como pode um homem velho nascer de novo? Ele está falando de você. Você e eu somos esses homens velhos que não estamos mais afim de mudar nada. Como é que pode? Eu já passei muita coisa na vida, não estou mais afim disso, não. Não estou mais afim. Como é que pode um homem velho nascer de novo? Um homem cheio de suas vaidades, de suas verdades, de seus egoísmos. Um homem preso a vida toda ao seu próprio desejo. Como é que ele pode nascer de novo? Aí ele faz uma afronta a Jesus. Por acaso ele pode voltar ao ventre da mãe? Que ele queria mostrar a impossibilidade disso. Ele estava errado? De jeito nenhum. Ele acertou em cheio. Não pode. Um homem velho não pode nascer de novo. Você não ficará livre do seu desejo, a menos que você morra.
Eu vou dizer de novo que quem entender, talvez alguma coisa possa ocorrer dentro de você. Um homem velho não pode nascer de novo, a menos que ele morra. Porque se você não morrer, vai ser impossível se livrar do seu desejo. Porque o desejo é você, sou eu, é nossa humanidade histórica, é nossa condição de pecado. Somos o que somos. Se não morrermos, ficaremos só. Se não morrermos, ficaremos só. Mas, se morrermos, temos a esperança de que com Cristo ressuscitaremos. Isso significa que, se a gente morre pelo poder do Espírito, que faz morrer em nós a liberdade cativa do desejo, talvez, nascidos em Cristo, tenhamos de volta a liberdade que nos faz comer e beber, ir e vir e viver sem precisar mais estar escravos do desejo, porque saberei que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu saberei ter e não ter, ir e não ir, entrar e sair, sem vincular os meus desejos, motivado apenas pelo Espírito que em mim habita. Agora, isso, para fazer conexão com o que eu disse no começo da reunião, não é possível aos homens. Não é possível. Eu não estou ensinando a vocês um manual de como ser livre, porque isso é impossível. Está vendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dando a vocês um manual de como ser livre, porque isso é impossível. Você permanecerá escravo, doente. No máximo você vai ter um terapeuta para aliviar a barra. Ou no máximo uns remedinhos para aliviar a barra. Ou no máximo um prazer que o dinheiro pode lhe trazer para aliviar a barra. Ou no máximo qualquer coisa que você construa no seu mundo imaginário para aliviar a barra. Mas você vai continuar o mesmo escravo, porque não há diferença entre os homens. Tanto faz se eles estão consumindo bens veganos, ou carne vermelha, ou mergulhados em cachaça. Todos estão escravos na mesma condição do desejo. Porque é impossível para você, é impossível para mim se libertar do desejo. A menos que um milagre aconteça. E o milagre é morrer. Mas quem quer morrer, né? Quem quer morrer? Mas é morrendo que se vive para a vida eterna. É perdoando que se é perdoado. Só tem esse jeito. Você escolhe. Se tiver a fim de experimentar uma liberdade diferente dessa que é cativa ao desejo, só tem um jeito. Joelho no chão. Muito joelho no chão. Legitimidade da oração para dizer: Senhor, eu não tenho vontade de dar a face outra. Eu tenho vontade de dar na face do outro. Eu não tenho vontade de caminhar mais uma milha. Eu tenho vontade de que ele desapareça da terra. Eu não tenho vontade de partilhar os meus bens. Eu tenho vontade de acumular. Porque se é meu, eu queria fazer igual os faraós, enterrasse comigo. É meu. Eu não tenho vontade, Senhor. Quer saber a verdade, Deus? Nem o Senhor me interessa. Eu só sou cristão porque, sei lá. Porque
porque eu nasci. Perfeito. Porque eu nasci no Ceará. Perfeito, meu amigo. Eu sou cristão porque eu sou escravo. Aí vê que nem eu não tenho o menor interesse em ti. Tenho o menor interesse em nada que vem de ti. Talvez seja essa a verdade. Mas se o Senhor ressuscitou um morto há 3 dias, por que não, né, Senhor? Lázaro não te pediu para ressuscitar. Afinal de contas, ele estava morto. Mas o Senhor foi lá e arrebentou o túmulo. Talvez eu não vá te pedir para mudar, Senhor. Porque talvez se eu te pedir, seja mentira esse pedido. Mas quem sabe a tua misericórdia arrebente o túmulo do meu ser e me chame para fora. Para ser realmente livre, como eu não faço ideia do que seja isso. Palavra da salvação. Vamos ficar de pé.